quero agradecer a oportunidade, né? É o privilégio de estar aqui com você né, você também nos abençoa tanto lá no sábado com a JMI, Amém. foi tão bom, Glória a foi Deus. espetacular mesmo. E é um prazer poder estar aqui. Eu espero retribuir, né, para todo mundo que está aqui junto e vai ser bênção. Eu tenho uma revelação para te fazer e nem é conversa de coaching, hein? Ok? Tô coaching, Fica, mas isso não é conversa de coaching. Fica à vontade, querida. Eu vou esperar um pouquinho mais, chegar mais Tá gente, eu vou te bom. fazer uma revelação. Olha, agora foi. Boa. Agora Maravilha. ficou, porque é algo que eu não te contei Sim. e eu não contei nem para a pastora Ângela também. É Aham. algo realmente que eu tenho certeza que você vai ficar feliz de saber. Glória a Deus, que coisa boa. Glória a Deus. E dentro da proposta dessa semana, pastor, Sim. o nosso foco foi exatamente tratar disso. Uhum. Nós temos limitações, Sim. e isso à noite, né? À tarde foi outra Sim. proposta. Nós temos limitações, e normalmente essas limitações, para não falar sempre, essas limitações começam na nossa mente. Uhum. E a gente precisa ter reconhecimento disso e usar as estratégias que o Espírito Santo já nos deu para vencer. Claro, claro, Eu até quero, antes de te passar aí a palavra, contar algo pessoal. Eu claro. tive, com 20 anos, eu tive um problema de saúde e meu braço direito paralisou. E Uhum. eu fiquei sem mexer o meu braço direito por 2 anos. Meu Eu me Deus. casei. Eu casei com 22 anos e eu me Uhum. casei. Antes de casar, o meu pai falou para o Maurício assim: você tem certeza? Você vai levar uma pessoa pela metade. Olha Ele aí. falou: não, vamos lá. E eu me casei sem mexer meu braço direito, né? Uhum. E o esquerdo também tinha algumas limitações, mas o direito não mexia. E isso me deu uma experiência fantástica, porque se eu não podia usar, se ficar devagar a gente tira o comentário, né? Se eu não podia usar o braço direito, eu usava para fazer muitas coisas embaixo do braço, boca, e eu Aham. fui aprendendo a me superar. E é claro que eu não quero passar aquela dor de novo, mas a experiência que eu ganhei com aquilo foi algo que me fez saber que não é qualquer coisa que pode limitar. Exato. Né? Perfeito. E Deus me curou, como me Uhum. curou com fibromialgia, que é outra coisa que Amém. fala, não tem cura, né? Uhum. Então, nesse sentido da gente tirar essas travas da nossa mente. Glória a Deus. É isso mesmo, né? Quando você até me mandou a questão do tema, né? E eu fiquei pensando assim, puxa vida, que coisa extraordinária. Amém. Porque a nossa mente, ela, além de tudo, é o nosso centro criativo de todas as coisas, né? Às vezes as pessoas têm tantos sonhos, tantas coisas que idealizou na sua mente, mas olha às vezes para o financeiro, olha para a distância, olha para o problema. Veja só que coisa interessante, né? Nenhum de nós aqui imaginaria, no pior cenário da história, que a gente viveria aí esse Não. já quase 3 meses aí de isolamento, né? Daqui a pouco nós estamos atingindo 3 meses aí de uma pandemia tão terrível, né? Mas olha que coisa interessante essa capacidade que Deus deu de reinventar, não é? De você sair fora da sua casinha, da sua caixinha, né? E poder alçar voos assim tão extraordinários, né? Eu tenho visto isso na vida da igreja, né? Como a igreja nasceu para esses momentos, pastora. A Amém, gente amém. precisa, a gente precisa entender isso. Nós nascemos para esses momentos. Nós Glória a não Deus. nascemos, nós não nascemos para os momentos de facilidade. Nós não nascemos para os momentos em que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Nós nascemos para ser acima da média mesmo, sabe? Isso aqui Aleluia. tem que entrar na vida da gente, tem que entrar no coração da gente, porque senão nós sempre vamos ser escravos e reféns de projetos grandiosos, de sonhos tão grandes,
mas que não saíram do papel, não tornaram realidade por coisa boba. Verdade. Verdade. Pode Não é mesmo? aleluiar? Pode, lógico, claro. Não pode. Mas é um assunto que eu amo demais. Mas é isso aí mesmo. Vocês têm um tema na igreja esse ano maravilhoso, né? Então, 2020, o ano do infinitamente mais. Amém. E é. Aí algumas pessoas me perguntaram assim, pastor, puxa vida, infinitamente mais agora em todo esse processo de pandemia, de isolamento, mas é claro, todo ano extraordinário, todo ano que precisa ser além da conta e acima da média, não pode começar devagar, não pode começar com facilidade, não é? Tem desafio. Então, bora lá, bora servir ao Senhor, bora ver a glória de Deus. Eu já estou aqui, eu vou pregar nos cultos aqui, claro que como pastor, meu coração fica assim, apertadinho, né, de olhar aquilo vazio. Aquele lugar não nasceu para ficar vazio, pelo contrário, né? Quando a gente alugou aquele lugar, aquilo era uma fábrica de injetores. Então, o que tinha lá eram máquinas. E aí, quando eu entrei lá naquele lugar, Deus disse assim, eu vou substituir máquinas por pessoas. Então, Amém. ali é lugar para ter gente, né? Para pulsar de pessoas. Mas eu prego como se todo mundo estivesse lá. E eu já estou pregando para uma igreja de 5 mil membros, já que é a nossa proposta. 5 anos, 5 mil, né? Amém. Glória a Deus. Olha, pastor, quando a gente fala... eu também, esse ano, no final do ano passado, a gente usou, num grupo de mulheres, o tema 2020 extraordinário. E aí, quando começou essa pandemia, algumas perguntaram, e agora? Eu falei, agora? A Bíblia fala, lá em Romanos 8, que a criação aguarda pelo manifestar dos filhos de Deus. Agora a gente vai viver o ano extraordinário. Em nome de Jesus, ué. É nesse tempo. Eu penso que agora, esta semana, Deus me colocou um despertamento também. De que talvez a gente esteja entrando nesse extraordinário menos do que a gente pode, menos do que Deus quer. Porque a gente vinha crescendo, melhorando nessa pandemia, nesse contágio. E, de repente, a coisa começou a crescer de novo. E, então, significa que a gente também está saindo da posição dos lugares celestiais. A gente também não está invadindo esse lugar, entrando nesse lugar com autoridade. E isso foi para mim um destravar da mente também. De falar, espera, a gente vai falar para Deus, queremos a nossa comunhão, né? Sem dúvida, né? E eu também vejo assim, sabe? Deus, em algum momento, além de ter freado o caminhão, ter parado, né? Que a nossa maior prerrogativa para Ele e para as coisas dele era a falta de tempo. Então, isso agora nós temos de sobra, né? Tempo para reinventar, tempo para reconstruir, revisitar algumas coisas que a gente deixou de lado, né? Mas, principalmente, eu entendo que é um tempo de Deus chacoalhar a árvore. Quem realmente está firme, esse vai dar muitos frutos, porque sem mim, diz o Senhor, nada podeis fazer. Mas quem ficou naquela comodidade, quem ficou naquela, não é? naquela clausura, eu vou cuidar do meu rebanho, eu vou ficar ali no meu... Né? Que às vezes as pessoas confundem, né? Rebanho com curral. Não, nós não somos pastor de curral, nós não temos império, nós não somos dono. E fica assim, não, faz assim mesmo, que é para o pessoal da igreja. O pessoal da igreja nada, é para todo mundo. Então, Deus também está... Deus também está movimentando esse momento. Eu vejo assim, Deus não perdeu o controle de nada, né? Mas assim, Deus está movimentando porque Deus quer que a igreja aprenda a valorizar cada momento, cada segundo na presença dele. Ontem o Senhor me moveu a uma palavra nos 2 cultos e eu peguei ali Ezequiel capítulo 40 até o capítulo 47. Fui só uma explanação do 40 ao 46 de manhã e 47, que é justamente quando Deus traz um homem de bronze, o texto diz isso, com uma linha e com uma vara de medir, e ele sai medindo. Então ele mede a terra primeiro, ele mede a igreja depois,
E no 47, ele mede o indivíduo, ele mede o profeta. E aí, essa é a palavra que Deus me deu. A terra está com nível vazio da glória de Deus, porque a igreja está com nível vazio da glória de Deus. E a igreja está com nível vazio da glória de Deus, porque nós estamos com nível vazio da glória de Deus. Então, quando o Senhor começar a medir e a gente ter a glória dentro de nós como um rio, submersos nesse rio, a gente vai jorrar a glória na igreja e a igreja vai jorrar a glória na terra. Glória a Deus, que coisa Então, linda. É isso aí, por isso que nós temos que entrar nessa visão de Deus aí de todo jeito. Amém. Eu vou aproveitar a tua fala Claro. para te contar o que foi. Ótimo, eu não sei se foi em 2017 ou se foi começo de 2018. Sim. Eu confesso que a minha memória não é boa. A minha memória só é boa para ministrações. Uhum. E o Maurício fala, incrível, eu estudo muito porque eu preciso guardar, mas ministrações aquilo entra e fica, né? Acho que é porque não fica realmente na memória física, né? E eu ouvi uma ministração sua. Uau! E essa ministração sua, ela entrou no livro. Uau, que bênção! Aquilo que Deus falou comigo chegou na hora certa para me destravar algumas coisas, para virar chaves mesmo. Glória a Deus! E aquilo que Deus falou comigo a partir daquela ministração fez parte integrante do meu livro Fortalecendo Mulheres. E do curso Glória também. A Deus. E aquilo, recentemente, Deus falou, vai de novo para esse texto. Antes da pandemia. Vai de novo para esse texto, estuda de novo aquela ministração. Aquela ministração não, aquele texto, porque a ministração eu já nem sei mais se está salva, né? Eu ouvi pelo Facebook. Sim. E a palavra foi saúde debaixo da romanceira. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Sem dúvida. Lembra dessa pregação? Lembro. Lembra? Claro, faz lembro. Muito tempo, né? Sim. Pelo menos sim. quando eu ouvi faz muito tempo. De contar realmente que... E depois Deus ministrou no meu coração. Jonatas tinha um, aliás. Era ele mais um. Corajoso. Sem dúvida. Saul, mas todos covardes, né? É isso aí. E ele decidiu ficar aqui, esperando as coisas acontecerem. Eu creio que nós estamos vivendo esse tempo. Sim, sem dúvida. E a gente precisa olhar para a gente e falar qual é o nosso papel. Exatamente. O nosso papel vai ser de Saul, vai ser dos fiéis dele, dos escudeiros dele. Nosso papel vai ser de Jonatas, vai ser do escudeiro de Jonatas, né? Vai ser de quem? Qual é o nosso papel? É bem isso aí. Sabe que é um texto que eu gosto muito, pastora? Que é assim, olha, assim como o homem a si mesmo se vê no seu interior, assim ele o é. Esse texto caminha comigo. Amém. Eu vou contar já que você está contando uma revelação, eu vou contar também uma particularidade, que é assim, olha. Quando eu tive o privilégio de assumir o pastoreio da Igreja do Nazareno em Itatiba, tem muita gente aí da igreja aí, gente, beijão para vocês aí, todo mundo, né? Cláudia, tá aí Elias, tá Ana Paula, tem uma porção de gente aí. Boa noite todo mundo, Deus abençoe. Quando eu assumi o pastorado da igreja, a primeira palavra que eu recebi foi assim, olha, pastor, seja muito bem-vindo, mas a gente assim, né, tá meio na expectativa, meio preocupado, porque, em outras palavras, será que você vai dar conta? Será que você vai dar conta de conduzir essa igreja? Eu tinha 33 anos na época, né? Vou fazer 15 anos como pastor titular dessa igreja, não é? Da mesma igreja. Então, assim, e esse texto veio ao meu coração, assim como o homem a si mesmo se vê no seu interior, assim ele o é. Então, assim, quem me conhece sabe que eu gosto do desafio, eu gosto de superar. Todo dia eu levanto para vencer algumas coisas que eu sou falho, né? Que eu sou incapaz. Mas eu tenho um negócio dentro de mim, pastora, que é assim, eu não desisto, eu sou um sonhador, não é? Eu não sou aquele cara que deita em berço esplêndido. Eu sonho e levanto para realizar.
a minha ginástica é essa. Mas Amém. eu sou um sonhador. Porque eu Amém. acredito assim que se a gente não tiver isso, essa força motriz, sabe, essa garra diante de Deus, nós nunca vamos enxergar o que o profeta Eliseu enxergou e Geazi não enxergou. Porque os Amém. medrosos enxergam os inimigos. Os Sim. corajosos enxergam os aliados. Amém. E os Aleluia. aliados são muito maiores do que os inimigos. Então, é um exercício constante da nossa mente, do nosso coração, das nossas atitudes, não é? Lembrar que somos a maioria, né? Temos a Em nosso nome de favor a Jesus. maioria. E sabe, Claro. pastor, eu vejo assim que normalmente, e eu creio que Deus me permitiu passar por esse desafio, por exemplo, das lives, porque eu vejo que normalmente aquilo que a gente tem um certo receio, um medo, uma resistência, limitação, nome que quiser, é exatamente algo que facilitaria o nosso chamado, em Uhum. realizar bem o nosso chamado. Claro. Então, aí tem uma responsabilidade da gente vencer esse desafio para que a gente possa cumprir com tudo que pode. Se o nosso Uhum. chamado requer a informática, requer o conhecimento de uma língua, depende do chamado de cada um. Mas a gente Claro. sempre vai ter desafios para que a gente cumpra melhor. E aí a gente fica na escolha. Ou a gente fala, não posso fazer porque eu não gosto disso, não simpatizo, não consigo. Ou Uhum. eu vou fazer, vou superar isso, porque o que eu preciso para superar, Deus já me deu, já Claro. está dentro de mim. Agora é a minha decisão. Eu falo que tem um poder na decisão. Sem Agora é a dúvida. minha decisão em realizar ou ficar esperando e ver o outro realizar no meu lugar. Porque Sem será dúvida. realizado. Claro. Agora eu posso ter o privilégio de fazer parte, ou eu posso ficar assistindo. É isso aí. Tem gente que gosta de passar pela história, né? E tem gente que gosta Exatamente. de marcar a história. Então, aí é o poder da decisão que você está falando, né? Eu posso É. decidir. Olha só que coisa interessante. Deus virou para Caim no momento abrupto da sua história e disse para ele assim: olha, o teu desejo está diante de você, cumpre a você dominar. Quando a Amém. gente pensa nisso, a gente só pensa naquela ideia de que Caim daí poderia não ter matado Abel. Não é só isso. O matar Abel desencadeou uma série de coisas. Deus Sim. não tinha propósito para Caim ser um homicida, ser alguém que fosse matar o seu É. próprio irmão. Esse não é o plano de Deus. Então, por que a gente, às vezes, não tem a coragem de escolher o plano de Deus? Não é? Sim. Vou fazer uma propagandinha aí. Quarta-feira, no Ah, Encontro de Fé, a gente vai falar sobre isso. A gente tem usado o Encontro de Fé para gostar e dar alguns temas e perguntas e respostas, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Quer dizer, a voz de Deus e a voz do homem. Como é que a gente discerne isso? Como é que a gente vai sim. discernir isso? Então, quer dizer, quando a gente entende qual é o propósito de Deus para a nossa vida, o que você está falando, a gente É. começa a viver as sentenças de Deus, as expectativas de Deus, o propósito de Deus. Lembrando que uma vez que ele fez uma aliança, Deus não rompe a aliança. Deus não Amém. rompe. Deus não rompe. Mas a situação, o problema. Não, mas Deus. Olha só, a igreja é enferma. A igreja, nós temos essa consciência. A igreja está passando por um momento de um tratamento de Deus, de uma justiça de Sim. Deus, de uma limpeza de Deus, mas Deus não Sim. abandonou a noiva. Ele não trocou de noiva. Ele Então, continua lá, esperando, porque ele tem uma adornando. aliança. Ele tem uma aliança. Então, assim, propósito tem a ver com decisão. Propósito tem a ver com você sustentar aquilo que você verdadeiramente acredita. E aí, Amém. aí a pergunta talvez seja assim: a gente acredita no quê? Não é verdade? O que a gente Sim. acredita? Sim. Né? Exatamente. E assim, eu penso, é isso que o pastor falou, no que a gente acredita. Essa é a minha oração todos os dias. Senhor, Uhum. tira de qualquer vestígio de incredulidade. Porque se Amém. eu não acreditar em mim, eu não estou acreditando em Deus também. Uai, lógico, Eu tô, perfeito. eu tô deixando de acreditar no que ele fez. Porque se eu Uhum. acredito em mim, eu sei que eu tenho em mim. E eu vou falar uma coisa, eu acho até mesmo que eu não fosse crente. Se tiver alguém aqui Uhum. que não é cristão, isso serve.
Claro, claro. Porque a criação de Deus foi feita mesmo antes da gente conhecer a Jesus e dizer o nosso sim. É Eu isso preciso mesmo. acreditar nisso. Hoje em dia a É gente isso mesmo. escuta tantas pessoas falando assim, porque o ser humano não serve para nada sem Deus. Não, peraí. A gente serve, e para muita coisa errada, inclusive. Claro, mas sem dúvida. E aí, agora, quando a gente aceita Jesus, a gente consagra tudo aquilo que somos, tudo aquilo que ele já fez em nós, para ele. E aí muda o Uhum. sentido da história, porque passa a ter sentido, né? Claro, sem Aí a gente dúvida. toma consciência desse nosso lugar na aliança, É isso né? mesmo. Essa é a minha oração diária. Deus tira de mim toda incredulidade, de que fala que eu não vou conseguir, que eu não posso, ou isso, aquilo, qualquer coisa assim, para que a É gente isso mesmo. possa chegar onde o Senhor quer, né? Glória a Deus, é isso mesmo. Eu falei esses dias na igreja, pastora, o seguinte, olha, às vezes a gente fica atribuindo honestidade a só quem é crente. Não, isso aí, honestidade tem a ver com caráter, Sim. com ser alguém respeitável. Uhum. Obviamente que aqueles que são filhos de Deus, a gente espera essa qualidade, porque Isso. também a gente encontra essa qualidade fora da igreja e às vezes não encontra no povo da igreja. É isso Honestidade, aí. não é? É. Da mesma forma que determinação, garra, força de vontade. Olha só que Sim. coisa. Contra nós, aqui no bom sentido, isso aqui é para a gente refletir. Contra nós, a gente tem uma palavra de Provérbios que diz assim: olha, os filhos das trevas são mais sábios do que os da luz. Por quê? Porque eles aproveitam aquilo que nós não sabemos aproveitar enquanto criaturas de Deus. Sim. Primeiro, Deus não criou a gente com um sentimento, uma esfera de fracasso. Não, fracasso é uma coisa que a gente começa a se alimentar dele. Tem gente hoje que não tem coragem de dar o primeiro passo, ou o segundo passo, ou o 10º passo, ou seja lá quantos passos foram, porque se alimentou a vida inteira do fracasso. Uai, uma hora Sim. tem que parar. Ah, porque né, Exatamente. a gente botou aí, nós que somos cristãos, a gente botou na tal da maldição hereditária muita fuga e muito esconderijo, né? Porque assim, Sim. mas o meu pai foi assim. E daí? Seu pai foi assim, você não precisa ser, ué. Ah, Não. mas a minha mãe foi assim. Ué, e daí? Sua mãe foi, mas você tem agora a oportunidade de escrever uma nova história, né? Olha só que coisa maravilhosa. Jabez, a oração de Jabez que a gente conhece. Vamos para a vida de Jabez? O cara causador, a mãe põe o nome dele do menino que causou dor, o cara que trouxe desgraça, e de repente ele olha e diz assim: não, peraí, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou assumir isso e vou ser considerado sempre como aquele cara que desgraçou a Sim. vida da minha mãe e da minha família, ou eu vou me tornar mais ilustre do que eles. Olha só, Sim. o texto começa dizendo: foi Jabez mais do que os seus irmãos. Aí ele invoca o Senhor. Pronto, aí ele bota a cereja lá no bolo. Porque aí, claro, tudo que você fizer diante de Deus é a cereja do bolo. Deus vai Sim. desenvolver muito mais. Mas as pessoas têm Sim. que ter essa noção, sabe? Tem muita gente parado, pastora. Eu fico, às vezes, doido da vida, que eu sou um cara meio pra fentex, assim, né? Então, às vezes, eu olho para igrejas, eu olho para a igreja parada, porque o cara está acostumado com aquele negócio, parece que não vai, não anda. Eu olho para meninos aí na igreja, que, meu amigo, mas eu fiz uma faculdade, faz 2, faz 3, cara, não está dando uma, Claro. faz 4, vai atrás, corre, vai. Então, assim, Isso. isso aí não tem que ir para frente, gente, pelo amor de Deus. Ô, pastor, Oi. muitas pessoas, alguma coisa do que o pastor me falou me fez pensar nisso. Uhum, Muitas pessoas estão falando agora, quando tudo voltar ao normal. Será que a gente uhum, espera uma normalidade? Por isso que, nesse período, eu convidei as mulheres que estão nos nossos grupos para estudarmos os 21 dias aí, para nos desafiarmos, e usei esse uhum. livro do bispo J.B. Carvalho. Ok. Porque, assim, será que vai existir um normal?
Será que nós estamos passando por tudo isso para a gente sair no normal do que a gente estava vivendo? Uhum. Isso também não é um pensar pequeno, né? O que a gente espera para o depois? E esse depois já começou. Uhum. Sem dúvida. Olha, eu vou usar uma expressão aqui muito respeitosa, né? Eu tô na sua live aí, não quero eu ser o causador de gente parar de assistir aí e sair, não é? Então, você é muito cuidadoso aqui. Sabe de uma coisa? Nós entramos nisso tudo, nessa pandemia, nós entramos nesse momento por causa da nossa normalidade. Quem vence são os acima da média, não são os normais. Amém, amém. Então, assim, a gente, como igreja, não é como povo, a gente não pode entrar na mediocridade, não pode ser Amém. mediano, não pode ser. Tem que ter alguma coisa a mais. Para sair desse momento, a gente tem que ser acima da média. Não tem jeito. Então, assim, ó, eu me nego a acreditar, que depois de tudo isso a gente vai ser o mesmo. Não, 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 não. Eu já não sou mais o mesmo. A pastora já não é mais a mesma. Não, Olha aí, não. uma live agora já não é mais barreira. Tá aí firme e forte, tá com gente aí, todo mundo escutando a verdade. Não pode ser mais. Não tem espaço para isso mais. Não é? Nós, como igreja, não somos mais, de jeito maneira. Claro que eu acredito que nós vamos voltar para o tempo presencial. Uma vez o cara disse assim para mim, vamos começar a acostumar aí, porque agora vai ser só online. Vai ser nada, meu amigo. Vai ser presencial. Só que a hora que abrir aquela porta, quem não souber fazer festa e ser diferente, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Pode escrever que eu estou te falando. Vai ficar para trás. Porque não é tempo de normalidade. Deus não está sacudindo os normais. Deus está querendo gente como Gideão. Preste atenção. Amém. Enquanto o povo plantava e colhia, os inimigos roubavam. Gideão foi um cara acima da média, estrategista. Amém. Ele falou, eu vou esconder aonde ninguém acha. O que Deus olha para Gideão? Você acha, vamos usar aqui bem tranquilão mesmo assim? Eu sou muito simplório disso aqui. Tá? Mas assim, você acha que Deus vai escolher um manezão negativo? Escolher um cara acima da média. Gideão mostrou para Deus que ali vale um investimento, vale colocar na mão dele algo poderoso. Ele olha e diz assim, livra o povo, vai nessa força aí. Que força é essa? Vai nessa estratégia, vai nessa habilidade, eu vou usar isso aí, eu vou ser contigo. Vai, mas faz alguma coisa diferente. Gente, o povo que está me assistindo aí junto com a pastora, pelo amor de Deus, faça alguma coisa diferente, Amém. Seja diferente. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu fiquei emocionada. Porque eu sinto exatamente isso. Não dá para a gente falar que teve que passar por uma situação global e falar que vai ser igual. Não, Deus não ia permitir a gente passar por uma situação onde primeiro nos igualou, né? Não adianta fugir, não adianta ir para algum lugar. Não, estava todo mundo. E isso, se não for para que a gente possa parar, olhar para dentro da gente mesmo. A palavra diz que tem tesouro guardado em vaso de barro. Então, não é hora da gente achar o tesouro, todo o funcionamento, toda a dunamis desse tesouro, até onde nós vamos. É hora da gente ter um grito guardado na nossa garganta, como diz lá em Jeremias, que a garganta dele queimava enquanto ele não falava. E isso que me trouxe motivação para poder olhar. Às vezes, eu não gosto muito da exposição usando rede social. Mas tem problema que tem que falar para um grupo grande de pessoas. Então, limitação do mal isso, né? Claro. Exatamente para realmente cegar o entendimento, cegar os olhos e não permitir que a gente solte esse grito de dentro da nossa garganta em dizer isso que o pastor está falando. Não vai ter normal. Não, nem pode. Não tem como, nós não somos os mesmos. E outra coisa, eu gosto quando o pastor falou assim, a questão de viver na média. Se a gente lembrar que viver na média é ser medíocre,
Uhum. Eu não estou para ser chamada de medíocre. Não, tô Pastor, que fora. chamada de medíocre é uma palavra pesada, é um palavrão. Nunca, nunca. Então Deus nos deu uma oportunidade de deixarmos a mediunidade, a linha mediana, essa Uhum. mediocridade. Deus nos deu uma Uhum. oportunidade. Então, algo a gente precisa fazer. Quando eu tinha 17 anos, pastor, eu fiz um acordo comigo de que Uhum. eu teria que passar todos os dias aprendendo alguma coisa. Faz muito tempo que eu fiz 17 anos. Bastante. Somos Mas dois. até hoje faz bastante. Eu faz mais que o pastor, hein? Eu fiz 17. Mas só que todos os dias eu lembrei que eu tinha uma adolescente, é, como que se diz, que é sonhadora, Uhum. esperando o pagamento da promessa. Claro, Por todos os claro. dias. Tem gente que fala, você estuda muito. Eu tenho uma adolescente de 17 anos aguardando o pagamento de uma promessa. É isso aí. Então, É isso aí. todos os dias, até aprender alguma coisa, se desafiar. E depois que eu encontrei Jesus, que demorou mais 2 anos, depois dessa promessa, eu aceitei Jesus Uhum. com 19 anos, eu Uhum. entendi que é fonte inesgotável. Uhum. E aí, então, o que pode limitar a nossa mente? Sim. Na verdade, assim, olha, eu acredito, e eu queria dar essa palavra aí para quem está assistindo a gente. Eu queria que Amém. você pegasse essa palavra aí. Eu acredito que os nossos filhos vão ser muito melhores do que nós. Eles Amém. vão Glória a Deus. andar, eles vão andar por caminhos muito maiores do que o que a gente andou. Porque senão não tem razão de ser. Os meus filhos não podem ser aquém do que eu fui. Não, senhor, eles vão ser muito melhores do que eu. Eles vão ter um entendimento, uma compreensão muito Amém. maior do que eu Glória a tenho. Deus. Porque senão não tem sentido. Olha só, a realização da vida da gente é ver justamente a nossa posteridade vivendo coisas muito mais excelentes do que a gente. Né? Deus me deu uma palavra que virou um livro agora, né? A importância da aliança. A importância da aliança nas nossas vidas. Eu vou falar sobre Abraão. Olha que coisa interessante. Abraão não viu a numerosa multidão, mas eu e você vimos. Nós somos filhos de Abraão. Uai, Amém. por fé, por expectativa e por promessa, nós somos. Então, quer dizer, e não se limitou a uma nação. Jesus pegou aquela promessa e amplificou, porque uma das coisas do Senhor Jesus é isso. Ele é capaz de amplificar as coisas que nós às vezes achamos que são temporais, não é? Que são coisas que vão acontecer só naquela época. Eu estou vendo isso aí, Jesus Cristo, o que é isso? Eu ainda quero viver essa época dentro da igreja de sinais, prodígios, milagres. Amém. Aleluia. Eu não vou me conformar com essa ideia de dizer assim, não, o bom foi lá atrás. Não, senhor, o bom vai ser agora. E depois O vai ser melhor é melhor possível. ainda. Isso mesmo. Nós vamos Amém. viver, nós vamos viver. Nesse tempo que está todo mundo desacreditado, nós vamos viver o Amém. maior avivamento Eu que a creio. terra já percebeu. Aleluia. Eu creio. Eu tô dentro desse negócio. Eu quero esse trem Amém. agora. Isso mesmo. A gente já tem até que começar a clamar. Deus nos permita já voltar nosso ajuntamento, porque isso já está gritando no nosso coração. Amém, Já, amém. já não está cabendo, né? É verdade. Você falou da mente, né? Da limitação da mente. Olha aí, eu queria só lembrar o texto ali, o próprio Abraão, né? Chegou um momento da vida dele que aquilo que ele estava vivendo e aquilo que ele estava enxergando, duas coisas que às vezes a gente aí que está aqui junto nessa live pode estar passando. O que eu estou vivendo e o que eu estou enxergando. E Sim. aí é que a gente precisa do sobrenatural. Qual é o sobrenatural? A Bíblia diz que o Senhor visita Abraão lá na sua tenda, pega ele pela mão e diz para ele, sai para fora e olha para cima. Quantas estrelas? Se você é capaz. Então, nessa medida, vai ser a tua descendência. Então, a Amém. gente precisa sair debaixo da tenda, da limitação, Amém. das coisas Sim. que limitam a gente.
E outra coisa, nós não fomos chamados para colocar as pessoas debaixo da tenda. Nós fomos chamados para tirar as pessoas da tenda, levantar os olhos e enxergar que tem algo muito maior para acontecer. Então a gente não pode limitar o que Deus não limitou. Não pode. Então a gente tem que observar isso, sabe? Diante da grandeza de Deus, das oportunidades de Deus. Deus só vai dar oportunidade para quem garrar. Quem jogar fora, passa. Não é mais tempo. Não dá mais tempo. De jeito nenhum, pastora. O nosso Deus é um Deus intencional e tudo que ele faz ou permite tem intenção. E eu creio que a gente tem passado por esse período de ver a intencionalidade dele e de sentir essa semelhança e intencionalidade. E começamos a agir de forma intencional também em entrar nesse profético que o pastor está falando. São muitas as palavras proféticas a respeito do nosso país, a respeito deste tempo, a respeito desta geração da qual nós estamos inseridos. E não é possível. A gente está sentindo o cheiro desse profético. Claro. A gente vai viver isso. E a gente precisa viver entendendo isso, esse tempo novo, de forma intencional, para que a gente possa agir. Pode parecer simples, né? Eu vou colocar um exemplo meu. Pode parecer simples, uma questão de fazer uma live ou não. E até tenho facilidade com a informática, não é essa a questão. Mas a questão esse é um ponto. Então eu queria que cada um parasse para pensar, qual é o teu ponto de limitação? Claro. É tempo de ser intencionais no romper dessas limitações, porque o melhor de Deus está por vir e ele vai precisar que a gente tenha despertado o que está dormindo dentro de nós, especialmente no que se chama ousadia. É isso aí. Não, especialmente perfeito. no que se chama coragem. Então, é tempo da gente usarmos a intencionalidade que Deus já nos deu. Glória a Deus. Eu gosto dessa expressão aí. Achei fantástico. Essa intencionalidade de Deus. Porque às vezes a gente acha que Deus faz as coisas sem propósito, sem planejamento, né? Porque que às vezes eu fico entristecido quando eu escuto uma pessoa dizer assim, mas não sei por que Deus me escolheu. Ele escolheu porque ele tem um propósito. Isso aí. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu tenho que entender... eu tenho que entender que esse momento agora pode até parecer loucura, mas está cooperando com alguma coisa. Eu tenho redescoberto ou descoberto coisas em mim, no pastoreio, que eu desconhecia, ou que eu não levei em consideração, ou que eu abandonei, deixei porque alguém um dia... Isso é outra coisa que também a gente pode, né? Que são os ladrões de sonhos. Né? Aquelas pessoas que entram na vida da gente para dizer que a gente não pode, que a gente não é, que não é por aí, que eu não sou capaz, que não sei o que é lá. Bom, eu antes de casar, eu morei em Campinas. Minha mãe está aí assistindo a live agora e ela sabe disso. Eu morei em Campinas e eu passei fome. Então eu sei... O que não é ausência de comida, é passar fome. Eu doava sangue lá na Praça do Carmo para poder ganhar o lanchinho. Então, eu já sou um improvável. Ser pastor, ser chamado para o ministério. Eu sou um improvável. Pastorear a igreja onde eu pastoreio, eu sou um improvável. Estar aqui hoje nessa live com você, eu sou um improvável. Mas Deus me deu uma oportunidade. Agora, se eu não estava enxergando alguma coisa, Deus enxergou. Agora, se era para você e eu estarmos aqui, né? Porque às vezes tem aquele povo que fala assim, mas isso aí podia estar tanta gente agora aí, nesse lugar, fazendo live, por que esses dois? Vai perguntar para Deus, eu não sei. Agora, ele viu e me deu a oportunidade. Eu vou perder? De maneira nenhuma. Eu quero glorificar o nome dele. O que ele fez comigo. Me tirou do nada e me pôs aqui para sentar com os príncipes e as princesas aí da live. Você tá maluco? Eu quero estar aqui
para glorificar o nome do Senhor e para dizer para tanta gente, ó, acorda, porque Deus tem coisa extraordinária para você. Amém. E sabe, pastor, o pastor disse algo que Deus tem falado comigo esses dias. Deus tem falado muito comigo no texto de Abigail, Nabal e Davi. E cada detalhe, que aqueles homens que não quebraram a cara de Nabal era parte daquele exército de improváveis. Claro. Eles não eram homens cheios de educação. E eles é que foram gentis. Eles é que foram... Olha o que Davi fez, a influência de um homem que ainda não era o rei, a influência daquele homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, fez na vida daqueles improváveis. Deus está levantando o exército dos improváveis. E ele busca pelos Davis que vão comandar. Aquele Davi que teve sabedoria de ouvir aquela mulher sábia e que soube esperar quando ele não precisava esperar, o agir de Deus e soube confiar. E Deus... Isso mesmo. E como se Deus falasse, espera que o Nabal é da minha conta, eu que cuido dele. E quando fala do improvável, sabe? Quando fala desse improvável, da qual nós fazemos parte, nós somos os improváveis. Agora, sem dúvida. Nós não somos os improváveis por acaso. Claro. Nós somos os improváveis por uma razão. Então, novamente, a gente volta para o nosso tema. O que pode nos limitar se Deus nos tirou da condição de improvável e nos colocou na posição de filho e de servo? Claro, sem dúvida. Olha que coisa maravilhosa isso, né, gente? Isso aqui é uma reflexão das melhores possíveis, né? Imagina o que é um menino que cresce rejeitado pela sua casa, né? Porque na hora que faz um banquete para vir o profeta, para dizer, ó, da nossa casa vai nascer o rei, a família nem avisa o menino, deixa ele lá cuidando das ovelhas, deixa ele lá cheirando mal, né? Ele vem porque Deus falou, ó, não é esse. E o profeta fala, acabou? O pai disse assim, não, acabou, não acabou, tem lá um menino lá, né? Tá lá, tá para lá, mas ele não vale a pena trazer ele, porque se o senhor não escolheu esses aqui, que são os fera, não vai escolher aquele lá. Aí Deus disse assim, então traz. E aí eu quero chegar nesse ponto, pastora, que é o que Deus faz conosco aqui, não é? E eu tenho certeza que na vida da pastora também. Nós fomos chamados para abrir porta. Nós não fomos chamados para fechar a porta. Então, isso que eu caminho dentro de mim. Eu comecei o ministério, na verdade, eu fui em Santa Catarina, ministro de louvor da igreja lá e de uma comunidade. E quando eu, por direção de Deus, entendi que era hora de dar uma guinada na vida, de mudar um pouquinho o sentido, né? Eu fui falar com o meu pastor e ele disse assim para mim, olha só, um menino aí de 20 anos, ele disse assim, aonde você for, você não vai dar certo. E o que você fizer, eu não vou dizer amém. Toque em frente. Então, eu levantei daquele lugar dentro de mim com uma convicção. Você pode ter fechado uma porta, mas Deus me chamou para ser alguém que abre portas. Então, eu sei o que é uma rejeição. Eu sei o que é alguém dizer que você não serve. Agora, falta de credibilidade. Eu tinha dois caminhos, que eu acho que aí é o grande problema. Eu podia ter caído no vitimismo, sim, não é? Eu podia ter caído e dizer assim, eu sou um rejeitado, isso aí mesmo, tudo na minha vida é difícil mesmo. Bom, primeiro que difícil é para todo mundo. Todo mundo passa por momentos difíceis. Eu decidi pegar minha mochila e não colocar nela as minhas rejeições. Eu decidi pegar minha mochila e colocar nelas as minhas possibilidades. Quais as possibilidades que eu tinha? Eu tinha a possibilidade de calar a boca de um monte de gente diante de Deus e dizer assim, eu vou fazer de tudo para dar certo. E toque em frente.
Primeiro porque é o seguinte, você vai perguntar para mim assim, pastor, você deu certo? Pois é. Se eu tivesse dado errado, eu teria que dar o testemunho dizendo assim, ó, realmente, ou as pessoas iam dizer assim, ó, deu errado. Mas eu preferi que Deus desse o testemunho. Então, Amém. o Senhor é que vai caminhando com a gente, desenvolvendo graça, movendo todas as coisas. Então, a gente não pode ter medo de abraçar, mesmo depois de um não, depois de uma rejeição, a gente não pode deixar de abraçar o que Deus tem para a gente. Amém, pastor. Que lindo, viu? Eu lembrei de uma música do Rodolfo Abrantes que eu amo, que Uhum. fala que das suas feridas sai um poder para curar. E a gente Amém. não pode desprezar a nossa história, mas não fazer dessa história uma história de fracasso, não é? Sem dúvida, É, sem dúvida. eu lembro, olha, eu lembrei que nessa ministração, isso eu lembrei agora, nessa ministração, algo que Deus falou comigo, na Uhum. ministração que eu te falei, que eu Sim. ouvi, pastor, eu ouvi da Uhum. internet. Deus falou comigo naquele momento. Não dá para entrar numa guerra para perder. É isso aí. É Se isso decidir aí. entrar, você tem decisão. Você pode Uhum. entrar ou pode não entrar. Mas decidiu entrar, entende que você já tem tudo a teu favor para vencer. E É isso isso foi, aí. foi maravilhoso. E é isso, essa música se encaixa aí, né? Que das suas feridas sai um poder para curar. Então, É isso hoje o aí. pastor consegue compreender muitas coisas de muita gente e dar uma palavra de incentivo, como sempre tem, uma palavra de vamos para cima, né? Uhum. Porque tem feridas, É isso né? E aí. essas feridas, elas, e decidiu fazer com que as cicatrizes saiam poder para curar e não Uhum. saiam sempre machucando todo mundo, né? Sem dúvida. Ferindo, ferindo quem não te feriu, né? Porque muitas vezes acontece isso. Sair numa Uhum. proteção ferindo. E quando a gente compreende que a nossa história, a nossa vida tem um propósito para essa cura da nossa vida e da vida de outros, a gente venceu já limitações também. Amém. É isso aí. Porque o pastor podia ter ficado na limitação. Eu Claro. podia ter acreditado no que o médico me falou com 22 anos. Nunca mais você vai voltar a mexer teu braço. Uhum. Sem dúvida. É isso aí. Se eu não conto, ninguém fala, Pois é. né? Se eu Claro. não conto, ninguém fala. Então, assim, que limite tem para o nosso Deus? É isso mesmo. Então, isso é maravilhoso, pastora, sabe? Eu fico encantado. Isso aqui é uma coisa que eu sou um apaixonado por isso, né? Por redescobrir a beleza de seguir em frente, né? É, É, a gente aprende a andar sempre para frente, né? Quando a gente nasce, vai crescendo e vai dando os primeiros passos, ninguém dá passo para trás, né? A gente dá passo para frente, né? O nosso campo de visão não é atrás de nós, é na frente. Então, às vezes, agora aí, talvez, quem escute a gente fala assim, esse povo aí da autoajuda. Não tem nada de autoajuda, meu amigo. Tem a ajuda não, do alto. É a ajuda tem do como alto, né? Então, tem se você não consegue olhar para você e ver como Deus te criou, olha só que coisa maravilhosa. Deus criou a gente para o avanço. Deus não criou a amém. gente para o retrocesso. Aliás, isso é bíblico. O Senhor não nos tem dado espírito de covardia, de retrocesso, mas de avanço. Então, quer dizer, É, como é que faz, gente? Eu posso, atrás de mim, o que tem? Atrás de mim, só tem dor, tem frustração, tem lembranças amargas. Agora, à frente de sim. mim, tem uma expectativa tão especial. Atrás de Glória a mim, Deus. tem Faraó, tem os seus carros, tem o Egito, voltar para a escravidão. Agora, para frente de mim, tem Canaã. Ah, mas tem o mar. O mar é Amém. só uma possibilidade do milagre acontecer. Vai acontecer, acabou. Vai Bola para acontecer. frente. É fé, né, pastor? Isso aí, É bola fé. para frente. Eu falo que a gente tem que dar passos de fé. É exercício de fé. Se É tiver isso um mesmo. mar, bora, passos de fé. Pode chegar pertinho que ou ele vai abrir ou você vai andar nele. É isso aí, é Né? isso aí. Eu vivo isso sempre. Né? Ou Glória a ele vai abrir Deus. ou eu vou andar nele. Não tem outra alternativa, né? É, Pastor, claro. eu conversaria até amanhã. Só que o Instagram não deixa. Eu É quero isso falar para o mesmo. pessoal que está aqui.
que eu vou colocar, eu vou pegar algumas partes da nossa conversa e vou redigir e vou deixar disponível lá no canal do Telegram. Então, pega lá na bio, entra no canal. Eu vi que tem bastante mocinho aqui, normalmente é um canal para mocinha, mas entra lá e depois você coloca a mãe, a irmã, a namorada, para pegar, Legal. então, o resumo. Vou colocar amanhã, tá? Amanhã eu faço isso e vou colocar lá. Mas eu quero muito que o pastor faça uma oração. Também ouvi, Rosângela, até amanhã, a Cláudia também, ó lá. Olha aí, que Hoje à bom, tarde, né? outra tarde, a pastora Ângela também trouxe, assim, palavras abençoadas, falando de sonho, de esperança, Glória a né? O tema é Deus. esperança viva. E Glória a amanhã à Deus. tarde continua, e amanhã à noite continua. E Glória a você, Deus. é bênção para quem escuta, para quem está lá junto com a gente, e a minha ajuda a vencer o desafio que eu propus vencer essa semana. Tá vencendo muito bem, tá vencendo muito bem. Glória a Deus. Amém. Pastor, por Top. favor, Claro, ore por vamos nós. orar. Vamos orar sim. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor gera no coração do Senhor, de agora a gente poder falar do teu reino, de coisas tão importantes para a nossa Amém. caminhada, para a nossa vida. Tem tantas pessoas aí, Senhor, quem sabe que estavam nos ouvindo desacreditadas ou debaixo de uma sentença, mas nós quebramos qualquer palavra maldita agora para dizer que o Senhor sempre tem esperança, o Senhor sempre tem recomeço, o Senhor sempre tem uma história nova, o Senhor é capaz de fazer o que homem nenhum jamais pensou ou idealizou. O Senhor é capaz de nos levantar para isso. Então, Senhor, eu quero abençoar essas pessoas. Quero pedir que o Senhor traga cura, vida, graça, poder. Senhor, que nós entendamos que nós nascemos para esse momento mesmo, para romper Amém. barreiras, para viver o Amém. extraordinário, o excepcional de Deus. Senhor, continua a mover. Obrigado pela Amém. pastora Luciana, Deus, por essa voz profética, por essa ajuda que vem do alto. Obrigado, Senhor, e que ela possa gerar influência para muitas mulheres, ó Deus, para a tua Amém. igreja, para a glória do teu Amém. nome. Obrigado pela Amém. oportunidade, Deus. Que o Senhor seja glorificado. Essa é a nossa intenção. Que o Senhor seja Amém. glorificado em tudo. Nós assim te Amém. exaltamos, ó Rei. Em nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Amém, pastor. Sem palavras para agradecer, viu? Eu que Fiquei honrada do agradeço. pastor aceitar e eu Imagina. tenho muita certeza de que foi bênção. O material então vai ficar disponível. Depois eu costumo salvar a live também e colocar o link no YouTube para a gente poder degustar cada parte. Tem muita coisa para a gente aproveitar aqui em tudo que foi falado. Eu tenho Amém. certeza que palavras realmente palavras remas, palavras que Deus deu para trazer luz no nosso coração, explodir mesmo na nossa garganta Glória a e que a Deus. gente possa ouvir. Amém? Amém. Obrigada. Pastora, obrigado à pastora, viu, pela honra, pela oportunidade. Obrigado, pessoal que está aí com a gente, né? Deus abençoe. Amém. Obrigado mesmo, viu? Obrigado por me ouvir. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Foi um prazer. Obrigada. Tchau, Paz, tchau. querida. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.